Olá, amadas, graça e paz seja sobre os nossos corações nesse dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Jael, a história de Jael, o prego da salvação. Essa história está no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 24. Nos diz assim: Jael, esposa de Éber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Jael, queridas, era uma mulher que viveu durante um período em que Israel estava sob a opressão de um rei chamado Jabim, que era aliado de Sísera, um comandante militar poderoso. Então a história de Jael ela é notável pela sua coragem e determinação. Durante uma batalha entre os israelitas, liderada por Baraque, e as forças de Sísera, esse homem, Sísera, ele fugiu da batalha e buscou refúgio na tenda de Jael. E ela o acolheu, oferecendo-lhe leite e fazendo ele se sentir seguro. No entanto, enquanto Sísera dormia, Jael o matou ao cravar um prego ou uma estaca em sua cabeça, cumprindo assim a promessa de entregar Sísera nas mãos de Baraque. Essa ação de Jael, ela foi considerada um ato de coragem e fidelidade a Deus, pois Sísera ele representava uma ameaça para o povo de Israel. A história de Jael, ela é frequentemente usada como um exemplo de como Deus usa pessoas comuns para cumprir os seus propósitos e demonstrar que a fidelidade a Deus pode resultar em vitórias sobre os inimigos de Israel. Nós também, queridas, enfrentamos batalhas nas nossas vidas. Não é uma batalha contra meras pessoas ou circunstâncias, mas é uma batalha contra os poderes das trevas. A palavra de Deus em Efésios 6,12 nos lembra claramente disso, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A maior batalha, queridas, que nós travamos nessa vida é a batalha contra o pecado. E assim como Sísera, ele foi comparado ao pecado por Charles Spurgeon, os nossos pecados, eles não devem apenas fugir de nós, mas nós devemos persegui-los e derrotá-los. Então, assim como Jael fez ao cravar um prego na cabeça de Sísera, nós devemos estar dispostas a confrontar os nossos pecados e destruí-los pela obra redentora de Cristo na cruz. Então, somente Jesus ele pode nos ajudar nessa batalha, nessa luta, nós devemos estar prontas mesmo para correr para Ele, para confessar os nossos pecados e para nos deleitar na vitória que Ele alcançou na cruz. Então, a cruz de Cristo é o lugar onde os nossos pecados foram pregados e derrotados de uma vez por todas. É o lugar onde nós encontramos perdão e libertação. Queridas, hoje eu quero convidar você a refletir sobre as batalhas espirituais na sua vida. Nós não enfrentamos simplesmente desafios terrenos, mas é essa luta realmente contra as forças espirituais malignas que buscam nos afastar de Deus. E eu quero convidar você a ser como Jael, disposta mesmo a enfrentar, a ser corajosa, a realmente confiar na graça, no poder de Jesus Cristo. Que nas nossas batalhas diárias nós possamos realmente nos lembrar dessas palavras de Efésios. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. É isso que está falando Efésios 6,10. Que nós sejamos encorajadas a enfrentar com Jesus todas as adversidades espirituais e encontrar realmente vitória sobre o pecado. Então que você possa realmente assim cravar esse prego, que vai derrotar o inimigo, que vai derrotar o pecado, que você possa perseguir mesmo, que você possa, em nome de Jesus, ser corajosa como Jael, porque eu acredito que Jael, em certo momento, talvez ela tenha ficado atemorizada, era um grande inimigo, mas ela foi assim, de tanta sabedoria, com tanta sabedoria, Ela primeiro, ela tentou mostrar, tentou falar, fazer o inimigo confiar nela para depois o matar. Então nós também, não brincar com o pecado, tá? Nunca devemos brincar com o pecado, nunca devemos mostrar que somos mais fortes. Somos sim, em Cristo Jesus.
mas nós devemos, como Jael, não permitir que o pecado fique na nossa tenda, não permitir que o pecado fique alojado na nossa tenda, mas sim destruí-lo, cravando nele o cravo da redenção, cravando nele a cruz de Cristo, porque é nesse lugar que nós vamos encontrar realmente a libertação dos nossos inimigos, em nome de Jesus. Pai, que, como diz no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 31, Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a sua força. Que você seja como o sol, querida, que se levanta em toda a sua força para destruir todos os inimigos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que a maior batalha, Senhor, que nós travamos não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais das trevas. Senhor, nós sabemos que nós enfrentamos o pecado nas nossas vidas, a tentação, as adversidades, Pai, que tentam o tempo todo, Senhor, nos afastar do Teu amor e da Tua vontade. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda a coragem, Pai, de confrontar, Senhor, os nossos pecados. Assim como Jael, Senhor, confrontou Císera. Ajude-nos, Pai, a não ver o pecado fugir de nós, mas que nós possamos realmente perseguir e derrotá-lo, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder. Que nós possamos cravar, Deus, o prego da Tua palavra, da Tua verdade, Senhor. Destruindo mesmo, Senhor, todo o pecado e toda a iniquidade que nos separa de Ti. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é a nossa esperança, é a nossa vitória sobre o pecado. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a correr para Ti constantemente, confessar os nossos pecados, e encontrar perdão e libertação na cruz de Cristo. Nos fortalece, Pai, no Teu poder. Nos ajude, Senhor, a permanecer firme, Senhor, contra as hostes espirituais do mal que buscam, Senhor, nos enfraquecer. Que a Tua presença esteja conosco, Senhor, em todas as batalhas espirituais que enfrentamos. Nos dê, Senhor, o discernimento de reconhecer as estratégias do inimigo e a sabedoria, Pai, para resistir a elas. Nos capacite, Senhor, a vestir toda a armadura espiritual que o Senhor nos proporciona, para que nós possamos permanecer, Senhor, firmes no dia mau. Senhor, nós confiamos em Ti, para nos guiar e nos proteger nas nossas batalhas espirituais. Que a Tua vontade, Pai, seja feita em nossas vidas, e que nós possamos encontrar paz e vitória em Ti. É em nome de Jesus Cristo, que já venceu o pecado, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridas. Que você seja ricamente abençoada nesse dia e que em Cristo Jesus você encontre a força, não apenas para fugir do pecado, mas para cravar ele na cruz de Cristo e destruí-lo, em nome de Jesus.